Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando Bianco de Geografia e estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a atividade que vocês realizaram no tópico anterior, que fala sobre a África, os problemas que a África hoje acaba enfrentando, né? Uma coisa bacana da gente entender que a África é um continente que carrega muitos estereótipos, né? Estereótipos de pobreza, estereótipos ligados à questão da vegetação, né? Como um lugar de florestas, pouco desenvolvido e etc, né? E a África, na verdade, que esse continente, a África não é país, é importante dizer isso. A África, que é o berço de todas as civilizações, né? O berço da humanidade, na verdade. Segundo os estudos, os primeiros seres humanos Homo sapiens se desenvolveram ali, nessa região, e depois ganharam as outras partes do mundo. A África, como vocês podem ver nesse mapa aí, a África ela é um continente e possui vários países, né? Como, por exemplo, vocês podem observar, tem países que tem gente que nem imagina que se localizava no continente africano, né? Como, por exemplo, o Egito, aí que eu estou circulando aí para vocês agora. Esse é um exemplo de país localizado no continente africano. Toda essa parte aqui, de cima ao norte, é chamada de África saariana, porque compreende uma porção ali do deserto do Saara. E essa aqui abaixo, no sul, é chamada de África subsaariana. Abaixo do deserto do Saara, onde está localizado o país chamado África do Sul. Muita gente então a África é um continente que tem vários países, é banhado pelo continente, pelo Oceano Atlântico, né, numa porção Oceano Atlântico, é aqui no Madagascar, na porção leste desse continente, é banhado pelo Oceano Índico. Então é um continente bastante diverso, né? Aqui é cortado pela linha do Equador, como vocês podem ver, né? Que divide o mundo em dois hemisférios, norte e sul. Beleza? E a África, ela foi durante muito tempo, o professor de história deve ter explicado isso para vocês, ela foi colonizada. O que significa ser colonizada? Ela foi invadida pelos europeus. Os belgas, os holandeses, os portugueses, os espanhóis invadiram o continente africano e foram tomando territórios sem se preocupar muito com quem ali estavam, sua cultura, etc. E a África já tinha uma organização, certo? Tribal, divididas em tribos, muito bem definidas. E aqui não cabe a gente, quando fala de civilizações, é errado a gente pensar nisso desenvolvido, pouco desenvolvido, porque cultura não cabe hierarquia, culturas são apenas diferentes, são jeitos de viver diferentes e todos merecem respeito. Mas os europeus não fizeram isso, né? Quando chegaram lá, olharam para as pessoas nativas, naquela organização tribal e julgaram dizendo que eles eram atrasados. Eles não eram atrasados, apenas viviam de uma forma extremamente diferente da dos portugueses, no jeito de vestir, viver, comer, etc. E começaram a dividir, né? Ali o continente africano primeiro colonizaram, ocuparam, e às vezes sobre o mesmo domínio ficavam tribos rivais, etnias rivais, né? O que é etnia? São povos que têm demarcações em relação à sua cultura, língua, são diferentes nesses aspectos. Etnias diferentes, né? Muitas até rivais, mas que não entravam em conflito porque cada um respeitava o seu território do outro. E aí, de repente, se viram sob domínio de uma mesma ordem, que eram os belgas, os portugueses, etc. Exploraram o continente africano. Em 1888, tá lá no texto, na Conferência de Berlim, começaram a partilhar a África. Reparem que as fronteiras do continente africano parece que foram feitas na régua, né? Tá vendo? Ó, toda retinha a fronteira entre os países. Tá? Isso mostra
que essas fronteiras são chamadas de fronteiras artificiais. Os países são criações humanas. Fronteiras artificiais. Por que artificiais? Porque não respeitavam a organização que já existia ali, entre as tribos. Então, às vezes ficavam dentro do mesmo país 5, 6, 7 etnias rivais durante muito tempo. E os belgas, ali tinham os belgas, como os portugueses, espanhóis, etc., tinham ali suas colônias, iam explorando, mandando, e esses povos ficavam sob o domínio. Lá no meados do século XX, começou um processo do século passado, começou um processo de descolonização. O que é isso? Como ficou depois da Segunda Guerra Mundial, ficou difícil manter colônia. A Europa estava quebrada, destruída, e manter colônia era muito complicado. E aí eles arrumaram, os europeus, os países europeus, grandes potências, arrumaram uma forma de manter o domínio, mesmo não estando lá. Olha aqui, daí eles escolhiam uma dessas tribos, etnias, falei tribos para vocês entenderem, uma dessas etnias para ficar no governo do país, mas fazendo tudo aquilo que eles queriam. Só que essas etnias, lembra que eu falei para vocês que eram rivais? Então essas etnias que ocupavam o poder, elas faziam tudo de bom para aqueles que eram seus, e para as outras etnias, eles não davam suporte social de acesso à educação, saúde, etc. E tem inclusive um filme chamado Hotel Ruanda, assistam, muito bom esse filme, mostra esse contexto que eu estou falando para vocês agora, tá bom? Enfim, a partir daí vocês leram o texto 1, que fala sobre a divisão do continente africano, o outro vai falar sobre a guerra do Congo, né? Fala sobre o Congo aqui um pouquinho, os dados principais do Congo, e tem um texto que depois lá embaixo vai falar sobre a questão da migração, dos refugiados. Os refugiados com a história de Celina, de 16 anos, que veio para São Paulo fugindo desse conflito. A partir daí vocês tinham que responder as questões, né? A questão A diz, deixa eu habilitar aqui, a questão A diz, o posicionamento geográfico da África é um fator decisivo para a conquista da Europa? Que outros fatores contribuíram para esse interesse europeu? Gente, no texto fala, mas será que o posicionamento geográfico da África foi um fator decisivo? Lógico que foi. Está muito próximo da Europa. Tá? E isso facilitou o processo de ocupação. Inclusive essa ligação aqui a leste com a Ásia, também ajudou muito nesse sentido. Então isso colaborou. Outros fatores que contribuíram bastante foram as riquezas minerais naturais, né, do continente africano. Bom, depois a B. Após a leitura do texto 2, preenche o quadro a seguir. País colonizador. Texto 2, galera. Texto 2. Texto 2 fala do Congo. Qual país que acabou colonizando o Congo? Congo, que recebeu sua independência só em 1960. Ele foi uma colônia belga. Então, se te escrever aqui embaixo, Bélgica, quais línguas faladas no Congo? Né? Vocês leram lá o texto que fala sobre as línguas, né? Aí vai falar sobre os Tutsis que voltaram ao poder, vai falar sobre várias questões mais à frente, né? E fala também da questão das línguas, né? Fala a questão do congolês e o próprio belga, né? A língua belga. Quais maiores problemas e conflitos na atualidade que ocorrem gerar nesse conflito? Que fatores geraram esse conflito? Já expliquei um pouquinho lá em cima quais são esses fatores, mas o texto traz outros elementos, vocês têm que aí completar. Qual o principal motivo que levou a Celina a deixar a República Democrática do Congo? Outro país da África vive no mesmo problema? Sim, outros países vivem o mesmo problema. Muitos colocaram. Qual foi o principal motivo? O motivo foi, primeiro, a segurança, né? A busca por uma vida melhor, qualidade de vida melhor e a segurança. O conflito lá era insustentável, mas tem os motivos particulares que vocês deveriam colocar. E, em sua opinião, o que seria necessário para acabar com o conflito? Essa é uma
questão pessoal. Então vocês deveriam ali olhar para isso e tentar responder, beleza? Agora, galera, vocês vão responder a questão da atividade 6. Vocês vão ler, que é a página 118, 128, 129 e 130, que fala sobre blocos econômicos. Eu deixei 2 textos lá para vocês, tá bom? 2 textos não, desculpa. 2 links de vídeos para vocês assistirem para entender melhor isso. Leiam os textos, assistam os vídeos e respondam as questões. São 2 questões bem tranquilas, tá? Que é a B, que é a questão B aqui, não tem A, acho que erraram na grafia. Beleza? Então responde essa B aqui da página, as questões da página 130, que fala: explique por que a opinião um alto percentual, não, explique por que, em sua opinião, um alto percentual de europeus considera positivo o fato de fazerem parte da União Europeia. E a saída do Reino Unido da União Europeia, que é o chamado Brexit, pode representar enfraquecimento do bloco? Aí é com vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, um forte abraço, até mais.